Olá pessoal, estamos dando continuidade aqui com nossa implementação aqui do Crude com PHP, PDO e PostgreSQL. Vou fazer a autenticação aqui, né? Bom, o próximo passo, né? A gente já implementou, então, deixa eu fazer algumas anotações aqui. A gente já implementou um cadastro de usuários, né? Vou colocar aqui, CAD. Depois a gente implementou quer dizer, antes a gente implementou uma página inicial, né? Página inicial, onde o usuário ele vai fazer o login, né? O que mais? Cadastro de usuários, depois implementamos também uma funcionalidade para autenticação, né? Autenticação do usuário. O que mais? Implementamos também uma página inicial, que é um ambiente logado, né? Que é esse que vocês estão vendo aí. Somente para quem tiver logado, né? Somente quem se cadastrou e também informou o e-mail e a senha corretamente, né? Para poder fazer a autenticação do sistema. Implementamos também um cadastro de anúncios, né? Anúncios no nosso contexto que é anúncio de adoção de animais, né? Lógico, né? Para cada uma dessas situações a gente também implementou conexão com o banco de dados, né? Banco de dados PostgreSQL, né? E a parte do PHP, né? PHP com PDO, né? Para a gente fazer essa comunicação aqui, né, pessoal? Opa. A gente fazer a comunicação das coisas aqui, né? Então, próximo passo, né, o que a gente vai ver a partir de agora vai ser, colocar aqui, a gente vai ver a implementação, opa, ficou em vermelho, aqui, dando continuidade, que a gente vai fazer a implementação da listagem dos anúncios, né, anúncios cadastrados, tá? Beleza? Basicamente a listagem, né, aqui nesse ambiente logado, a gente vai fazer uma consulta SQL, né, no nosso banco de dados, especificamente aqui na tabela de anúncios, né, e fazer um select asterisco, né, e posteriormente a gente vai fazer algumas adaptações, né, algumas modificações para manipular esses dados que a gente vai obter via banco de dados, né, aqui no PHP, né, com o auxílio do PHP, para a gente tornar dinâmica aí as nossas implementações aqui com HTML. Bom, para eu implementar essa listagem de anúncios, né, eu vou vir aqui, deixa eu ver, vai ser aqui mesmo no nosso index locado, né, e não vou precisar criar nenhum script do zero, né, basicamente, e o que eu vou precisar fazer aqui é uma consulta no meu banco de dados, né. Então, como eu vou consultar o meu banco de dados, eu vou precisar fazer a inclusão aqui daquilo que eu defini nos vídeos anteriores para fazer, né, a conexão com o banco de dados, certo? E aí, nesse nosso ambiente logado aqui, a ideia é fazer uma listagem aqui, tá? Bonitinha, né? E deixa eu ver como que a gente pode fazer aqui. Bom, a princípio, tá? Eu vou, por padrão, né, vamos dizer assim, quando o usuário logar e aparecer aqui, eu vou listar todos os anúncios que estão cadastrados, tá? Porque, por que eu estou falando isso? Porque depois a gente pensa numa forma de implementar algo do tipo que só apareça, né, que filtre só os anúncios que aquele usuário que está logado, que pertencem, né, àquele usuário que está logado, ou uma possibilidade que no caso aqui a padrão, né, listar todo mundo, tá? Então vamos lá. A ideia é listar todos, né, todos os anúncios que foram cadastrados, então eu posso fazer, deixa eu ver aonde, fazer bem aqui, ó, né? Fazer o seguinte, tá? Vou montar aqui a minha SQL. SQL recebe, né, select asterisco from anúncio, né? O nome da minha tabela lá no banco de dados. Certo? Nada mais, nada menos do que isso aí. Eu posso colocar um try catch aqui também, né? Exception vai ser um PDO. Exception, né? Se der algum problema, eu já interrompo automaticamente aqui, né? Lembrando, né, que isso aqui a gente só está fazendo aqui já que é a título de que nós mesmos estamos construindo, né, e nós mesmos que vamos testar, tá? Mas se for no ambiente oficial, né, se a gente for implementar um sistema oficialmente, né, é interessante que essas mensagens elas não sejam exibidas ao usuário, né? A gente guarde isso em algum log ou algo do tipo. E aí foi o seguinte, né, vou colocar aqui um STMP, recebe o PDO, né, que a gente incluiu anteriormente, prepare SQL, e
Depois eu coloco aqui um stmt execute. Como eu não tenho dados, né, para ser executado, né? Aliás, eu posso até colocar aqui um if, né? Se isso aqui devolver um resultado verdadeiro, significa que eu encontrei, né? Significa que deu tudo certo na execução da SQL, né? Se não, posso exibir colocar aqui um echo, falha, colocar um like também, né? Só pra gente verificar e testar, né? Tá, então se der tudo certo, né? Antes eu vou colocar aqui o seguinte, vou colocar aqui um anúncios, né? Recebendo um array vazio, né? E se der tudo certo, eu vou dizer que esse anúncios recebe esse anúncios vai receber o stmt fetch all. Tá? Se eu chegar até aqui, então eu vou querer imprimir aqui. Eu vou até copiar isso aqui para facilitar a nossa situação aqui. Ao invés de imprimir o session, eu vou imprimir anúncios. Tá? Então vamos lá fazer esse teste. A minha aplicação ela vai encerrar bem aqui, né? Não vai formar nada daqui para baixo. Que é isso basicamente que eu quero. Ó, note que aqui o resultado, né, já me trouxe quantos registros? 4, né? Porque eu selecionei todos os que estão aqui na minha base de dados, né? Tem um select asterisco. Né? Se eu quiser melhorar isso aqui, eu posso pedir para ordenar por esse ID, né? Manter uma ordem aqui de cadastro, né? Já que meu ID lá é auto-incremento, né? Então, posso colocar aqui order by ID. Manteve aqui a listagem, né? Perfeito, né, pessoal? Beleza. E aí, uma coisa assim que é importante observar é que a gente vai poder referenciar, né, pelos nomes dos campos aqui, né? Assim como ele também dá a possibilidade aqui de fazer pelos índices, né, pelo número do índice aqui desse array, né? E a gente vai utilizar, né, a gente poderia manipular aqui como se fosse uma matriz, né? Passando aqui o número do índice, como se fosse a linha e o nome dos campos, né, como se fossem as colunas. A gente pode fazer um for each que eu vou mostrar para vocês como que a gente pode, beleza? Então, vamos voltar aqui no nosso código, né? Deixa eu ver aqui. Bom, não preciso mais disso, já que eu estou vendo que está aparentemente trazendo registros, né? Então eu vou vir aqui e vou carregar o conteúdo seguinte. Tá? O botão sair tá onde? Tá aqui, então eu vou colocar logo aqui abaixo esse meu resultado. Tá? Então, como se eu fizesse isso aqui, né? Se eu quiser exibir o meu PHP aqui dentro, preciso abrir uma tag PHP aqui, né? Fazer algo assim. Agora vai exibir os botões, eu quero exibir as informações aqui dentro, né? Como vocês viram que até mudou um pouco aqui a fonte, né? Porque aqui eu já estou dentro do HTML. Antes, né, no que a gente fez anteriormente, ainda não, né? A gente estava, antes de iniciar o HTML, a gente já estava encerrando, simplesmente a gente estava printando, né, a informação desse array, né? Então, antes da gente começar, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um if, né? If, por exemplo, se não for vazio, né? Se não for vazio esses anúncios, né, esse array, aí eu vou executar tudo que tem aqui dentro, né? Concorda comigo? Por quê? Porque vamos supor que a minha base de dados não tem nada, ou essa consulta SQL ela está errada, né? Acontece alguma coisa que o meu array ele permanece vazio. Né? Não entra aqui, não preenche aqui esse array, acontece alguma coisa. Se eu tentar percorrer esse array como eu vou tentar fazer aqui, vai dar problema. Vai dar problema na execução do PHP, e junto como está tudo misturado aqui com o HTML, eu vou ter problemas, vai dar alguns warnings, ou até mesmo vai interromper a execução. Vai falar assim que eu estou tentando percorrer um array que está vazio. Né? Então, para evitar esse tipo de problema, eu posso colocar uma condição como essa, né? Verificando se esse array ele não está vazio. E se ele não estiver vazio, aí sim, né, eu posso implementar aqui uma tabela, né, uma tabela dinâmica, né, que vai percorrer esse array para poder construir, né, as linhas dessa tabela, né, de forma dinâmica. Tá? Então aqui faltou PHP, né? Beleza? Aí a ideia é que assim, aqui dentro, né, aqui tá até errado, né? Aí a ideia é que aqui dentro a gente faça esse percurso, né? Aqui que eu vou colocar, né? Aqui em formato de
colocar assim, ó. Aqui, que será... Tá dentro desse if, tá? Note que o meu if está começando aqui e ele está fechando aqui, então eu vou colocar tudo aqui dentro, beleza? E antes da gente começar a montar de fato, a percorrer, né, esse nosso array, o que eu vou precisar fazer? Inicializar a minha tabela, né? Vou colocar então aqui um div, né? Container, certo? Dentro desse div eu vou colocar a minha tabela. Opa. Essa minha tabela vai ter uma classe table stripped, se eu não me engano. Stripped. E aí, preciso definir o cabeçalho dela, né? Então, como o cabeçalho ele é fixo, né? Então não preciso colocar numa estrutura de repetição. E aqui então eu vou colocar assim, tr, eu vou colocar um th, scope, né? Vou colocar aqui várias coisinhas, né? Vou copiar aqui. Que eu vou colocar fase, tipo, pelagem ou cor. Separado aqui, né? Aqui, raça, sexo e... acho que é isso, né? A observação não vou listar porque é muita... Se vier texto, pode desformatar o nosso HTML e depois, se a gente precisar, a gente reserva um tempo só para mexer com isso. Como vai ser uma listagem, né? Precisam ser informações assim, mais objetivas, assim, né? Informações mais simples. Né? Então, acho que tá o suficiente. Aqui. E esse primeiro campo aqui vai ser o ID. Tá? Beleza, acho que terminei de definir aqui o meu cabeçalho, acho que é isso, né? Agora aqui no tbody, né? Que eu vou definir as linhas da minha tabela dinâmica, né? Então eu vou abrir aqui um PHP, vou colocar um for each, né? For each, vou percorrer aquele array de anúncios, né? Eu vou colocar um as aqui, sei lá, pode ser um a, uma outra variável qualquer, tá? E aí, mesma coisa, né? Eu vou abrir aqui e também vou encerrar. Então, tudo que eu colocar aqui dentro, né, vai fazer parte do for each. Tá? Por quê? Porque o chave está aqui, a chave está aqui. Então, isso é muito importante, né, que a gente sempre se atente e não se esqueça disso. E o que eu vou colocar dentro do for each? A estrutura de uma linha de uma tabela, né? Então, um tr. Aí, o que vai ter nessa linha, né? Eu tenho que colocar as informações de cada uma dessas colunas aqui, né, dentro desse tr. Então, eu vou colocar aqui th, que vai ter o escopo de uma linha, né? Certo? E aqui, ó, eu vou colocar o quê? Chamo o PHP, o echo, né, o A, coluna, heading. Certo? Beleza, o que mais? Bom, eu posso colocar aqui o TD, né? E dentro desse TD, eu posso colocar assim, no PHP, echo, A, né? Fase. Certo? Mas eu posso copiar todas essas outras linhas aqui, né? Fase, aqui vai ser tipo, né? Que é o terceiro item aqui. Depois pelagem ou cor, então eu vou colocar pelagem underline cor, né, aqui pela nossa definição aqui. Raça, e-mail não vou colocar não, tá? Falta o sexo aqui, né? Raça, sexo, certo? Pronto, tudo isso aqui que eu defini, né, corresponde a uma linha da minha tabela, né? É o conteúdo que vai ser dinâmico, vamos dizer assim, né? Então depois disso, eu posso encerrar o table e fechar a tabela, né? E aí vamos rodar isso aqui, ó. Note que esse fecha-chave aqui não é do for each, não, é desse if, tá? Então tá tudo muito bem indentado aqui, justamente para vocês verem aí o que faz parte do que aí, né? Esse div aqui é do container lá de cima e toda a tabela tá dentro aqui desse container, né? Então vamos rodar isso aqui para ver o que vai acontecer. Olha só que bonito, né? Ó, o ID, a fase, o tipo, a pelagem, a raça e o sexo.
E aí, né? Como a gente definiu como caractere, né? Então o F quer dizer filhote, o A quer dizer adulto, né? O G quer dizer gato aqui, o C cachorro. Né? Ah, sim, ficou faltando o porte, né? Mas o porte eu não defini aqui, acho que eu passou batido, né? Mas tudo bem. Depois, como exercício, vocês podem adicionar essa coluna aqui, tá? E, bom, a gente sabe, né, pela lógica e contexto do nosso sistema, que o F quer dizer filhote aqui para a fase e o A quer dizer adulto, né? E como que eu posso colocar essa informação aqui na tabela, né? Simples, é só utilizar uma estrutura condicional ou um conceito que eu acho que vocês já viram aí, que é de operador ternário, né? Então, o operador ternário, é uma forma da gente colocar uma estrutura condicional, né? Estrutura condicional composta, né? Onde primeiro é feita a condição, depois a gente coloca qual que vai ser a instrução, né? Somente uma instrução, né? Caso aquela condição seja verdadeira, e logo na sequência a gente também já coloca a instrução caso a condição seja falsa. Mas antes eu vou fazer isso aqui, né? Do jeito intuitivo, né? Como que é o jeito intuitivo? Utilizando uma estrutura condicional mesmo, né? Uma estrutura condicional composta, né? Que é isso aqui. Vou colocar aqui, aí aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar assim, if se a fase for igual a, né? Eu posso até colocar assim, ó, tá? Vou colocar aqui chave, né? Vou colocar aqui as coisas. Se a fase for igual a, então eco adulto. Se não, eco filhote, né? Tudo isso aqui, todo esse PHP, né, ele faz parte desse TD aqui, né, dessa coluna, certo? Vou deixar assim, né? Aqui, beleza. Eu vou dar só para manter aqui a ordem das coisas, né? Eu fecho esse PHP aqui. Tudo isso aqui, acho que foi melhor do outro jeito, né? Deixar assim mesmo, né? Tudo isso aqui faz parte do TD, né? Tudo isso aqui faz parte do PHP e vai exibir, né? Como a gente estava pensando. Ó, filhote barrado, né? Se eu quiser repetir aqui para o gato ou para o cachorro, né? Ou para o sexo, né? O que vai acontecer? Basta que eu coloque nesse mesmo formato, ou eu utilize o operador ternário, que eu vou fazer como exemplo aqui no tipo. Tá? O operador ternário, a ideia, né, é similar a essa estrutura condicional composta. Né? Por que é uma estrutura condicional composta? Porque é como se eu estivesse diante de uma bifurcação. Ou vai acontecer uma coisa ou outra, né? E eu posso utilizar esse conceito no operador ternário. A diferença é que eu consigo transformar tudo isso aqui em uma única linha. Né? Fica até mais, como são informações simples, né? Fica tranquilo da gente entender. Né? Então, a primeira coisa que vem aqui é a condição. Então, eu vou colocar aqui, se o A tipo for igual a G, então, né, eu escrevo gato. Se não, escrevo cachorro. Deu para entender? Então, a ideia é assim, né? Primeiro eu verifico aqui a condição. Né? Na verdade, a leitura é assim, né? Eu vou não, né? Ele vai escrever alguma coisa, né? O que é esse alguma coisa? Depende dessa condição. Se o A tipo for igual a G, então ele vai escrever o quê? Vai escrever esse cara aqui, gato. Se não, né? Ou seja, se não for igual a G, ele vai escrever isso aqui. Por que ele vai escrever? Porque eu estou dizendo aqui para ele escrever, ó, eco. Tá? Mais ou menos essa ideia. Então vamos ver se vai dar certo, né? O que eu falei aqui. Ó. Percebe que fica até um pouco mais simples do que... Mais simples não, né? Um pouco mais organizado do que eu colocar um monte de linha de código aqui. Né? E a gente pode fazer o mesmo aqui pro sexo, né? Sexo for igual a M, então... macho. Se não... Tá? A sintaxe é sempre essa, tá, pessoal? Se atentem aqui ao interrogação e aos dois pontos. Primeiro, a interrogação, depois os dois pontos, tá? Então, quando eu tiver essa situação onde ou vai executar isso aqui, ou vai executar isso aqui, posso fazer a utilização do operador ternário, tá? E aí, ó, nesse caso eu cadastrei todos aqui como fêmea, né? Beleza, pessoal? A única coisa que não ficou explícito aqui, né? Quais são os anúncios que foram cadastrados por esse usuário aqui, por mim, né? Pelo usuário que está logado no momento. Então, talvez esteja faltando aqui. E por isso, né? Eu vou criar dois botões, tá? Eu quero
fazer uma espécie de filtro, né? Bem intuitivo, bem simples aqui. Eu quero fazer um filtro para facilitar na hora de identificar quais foram os anúncios que eu cadastrei ou quais foram os anúncios que foram cadastrados por outras pessoas ou por todo mundo, né, no geral. Então, eu vou criar dois botões novos aqui, tá? Eu vou... Deixa eu ver aqui onde que estão os botões, né? Tá, aqui, tá? E aí, esse cara, eu vou passar todas as informações por get mesmo, tá? Vai ser aqui no index logado, tá? E... Aliás, não é anúncio não, né? Aqui, ó. Index logado, passando como get, vou colocar assim, meus anúncios. Como 1, né? E o nome desse botão, meus anúncios. Eu passo aqui como 0, né? E coloco todos. Tá? Deixa eu definir umas cores diferentes aqui, né? Nos meus eu vou colocar um botão verdinho, e no de todos eu vou colocar esse aqui, eu acho que vai dar certo de olho. Isso, tá? Obviamente, né, se eu clicar aqui não vai acontecer nada, né? Por quê? Porque eu não defini ainda o que é para fazer, né? A única coisa que está visível aqui é que ele está carregando na própria página, né? E passando esse parâmetro aqui por get, né? Meus anúncios. Quando eu clico aqui no meus anúncios, ele passa 1. Quando eu clico em todos, passo 0. E é assim que eu vou fazer esse meu filtro aqui. Quando ele clicar aqui nos meus anúncios, vai passar 1 por get. E aí o que eu vou fazer? Quando ele recarregar a página, eu vou verificar se o que está chegando ali é 1. Se for 1, eu carrego só os meus. Ou seja, eu monto uma SQL, né, para trazer só os meus anúncios. Eu sei fazer isso, né? E de forma similar, na verdade é o que eu já fiz, né? Se vier o 0, tá? Ou se vier o 0 ou se não vier nada, né? Então a gente pode fazer automaticamente isso, tá? Então a gente vem aqui, né? Como tá chegando aqui, eu vou vir aqui para cá. E aí, deixa eu ver onde eu vou colocar isso, né? Vou fazer bem aqui, né? É o seguinte, se, né? Se basicamente, mas vou fazer assim, se empty, se não for vazio e o get meus anúncios for igual a 1, se isso acontecer, então eu tenho que pensar numa forma de obter somente os anúncios cadastrados pelo usuário logado, né? Certo? Senão, eu posso manter tudo isso aqui, certo? Beleza? Bom, eu vou colocar isso aqui dentro desse else. Por quê? Porque se o usuário estiver chegando aqui pela primeira vez, não vai vir nada por get desses meus anúncios, né? Então, vai cair aqui. Ou também, se ele clicar no todos os anúncios, né, vai vir o 0. Então, vai chegar isso aqui, né, mas essa condição não vai ser verdadeira. Então, vai vir direto para cá. Quando que vai vir para o else? Quando o usuário não passar nada por get, né? Quando não existir esses meus anúncios ali por get, ou quando meus anúncios for igual a 0, né? Então, quando for igual a 1, significa que eu preciso montar uma SQL, né, com mais coisas aqui. Eu preciso filtrar pelo usuário que está logado. E se a gente olhar na nossa base de dados aqui, como que eu sei quais são os anúncios que foram cadastrados aí pelo usuário que está logado? Bom, lá nas variáveis de sessão do meu usuário logado, eu tenho essa informação do e-mail. Então é só adicionar esse filtro aqui. Talvez eu nem precisaria, até facilitei aqui sem querer, né, a nossa vida. Então é só eu filtrar pelo e-mail do usuário logado, né, e aí resolve o problema. Mas caso eu não tivesse essa informação, eu poderia fazer por meio de uma junção, né, fazer um join aí, um inner join aí das tabelas, né, usuário e anúncio, para poder obter aí os anúncios que foram cadastrados, criados, né, pelo usuário que está logado. Mas como a gente já tem essa informação, então basicamente só precisa fazer o seguinte aqui, né, where e-mail usuário, né, eu posso colocar aqui, deixa eu ver,
Posso colocar um igual, né? Vamos ver se vai dar certo. Aí a diferença é que aqui eu vou ter que criar um array, né? Vou ter que fazer um dados recebe array, né? E o que eu vou passar para esse array? Vai ser informação do e-mail, né? E quem que é esse e-mail, tá? Que é o que está na variável de sessão, né? No campo e-mail. E aí, né, eu faço essa verificação também, né? Aliás, preciso colocar aqui um stmd recebe pdo e aqui eu verifico, né? If eu chamo anúncios stmd fetch all, certo? Se não, pra cá, né? Coloco esse mesmo die aqui, ó. Faz filter. Vou colocar aqui só umas hashtags para caso dê algum problema a gente conseguir identificar facilmente, né? O que ficou faltando aqui, deixa eu ver como que a gente pode fazer. Vou colocar um try catch mesmo aqui, né? Que vai ser aqui, ó. Try, né? E vou colocar tudo isso aqui, né? Entende isso? Vou colocar essa mesma compilação aqui. Entendeu a ideia? Então, pessoal, aqui vai ser só se o usuário clicar, né? Então vai mandar por get meus anúncios e o valor 1. Se não, ou seja, se ele não mandar nada por get, ou se vier o valor 0, ele vai automaticamente listar todo mundo aqui, né? Então vamos ver, vamos rodar isso aqui e ver se dá algum problema, né? Então clico aqui em meus anúncios, aqui. Opa, apertei o botão errado aqui. Atualizar, né? Então eu vou colocar aqui meus anúncios. Oh, todos os anúncios. Maravilha, né? Perfeito, né, pessoal? Se a gente conferir isso aqui, ó, vamos pegar pelo ID 3 e 4, né? 3 e 4 é do Wesley, então vamos ver. No banco, o ID 3 e o ID 4. Perfeito, né? O 5 e o 6 é do outro usuário. Então vamos fazer o login aqui com a Maria. Com todos, né? Ó, não mandou nada de parâmetro por get dos meus anúncios, né? Então é que se eu até colocar aqui meus anúncios igual e não mandar nada, ele vai também trazer todos por padrão, né? Todos, ó, mandou 0. E aqui, trouxe o 5 e o 6, né? Da Maria. Né? Se a gente confirmar isso aqui, exatamente a da Maria. Aproveitando aqui essa listagem, né? Tá faltando a gente conseguir fazer a listagem, fazer alguns filtros, né? Eu vou incluir aqui nessa nossa tabela aqui, né? Na nossa relação, os botões, né? De alterar, né? Editar e excluir, né? E aí só vai ter um problema, né? Esses botões, eles só vão poder estar acessíveis, né? Para o dono daquele anúncio, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui em todos os anúncios, né? Eu estou aqui como usuário Maria, né? O da Maria a gente viu anteriormente que são esses 2 registros aqui que ela cadastrou de fato, né? Esses outros 2 primeiros aqui foram feitos por outro usuário. Então, esses botões, eles não podem ficar acessíveis para a Maria poder alterar esses 2 registros, tá? Vamos só fazer uma ilustração aqui, né? Via código, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Eu não posso simplesmente vir aqui e adicionar aqui, por exemplo, mais uma coluna aqui, colocar, por exemplo, assim, ações, né? E aqui adicionar mais uma outra coluna, né? E incluir, por exemplo, 2 botões, né? Tipo, isso aqui, né? Colocar assim, ó. href, sei lá, qualquer coisa, né? Class, btn warning, vai chamar alterar o danger, né? Danger, acho que é danger, vamos ver. Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer os botões para todo mundo, né? E o que eu quero nesse momento? Eu quero que a Maria da Silva ela só possa alterar ou excluir os anúncios que ela
que ela cadastrou, né? No caso, são esses dois só. E o mesmo vale para o Wesley, né? O outro usuário. Não, tá aparecendo todos, mas o que vai acontecer se eu puder mexer nos outros anúncios? Eu vou mexer em informações que não foram eu que cadastrei. E aí não vai ter adiantado nada ter implementado e ter organizado tudo dessa forma. Então, uma forma, né, da gente evitar isso, a gente já viu, inclusive, é uma forma lógica, né, para a gente obter aqui os anúncios individuais, né, é a gente usar essa mesma lógica, né, verificar se aquele determinado anúncio foi cadastrado pelo e-mail do usuário que está logado naquele momento, né, porque como ele está fazendo aqui um select asterisco nas informações, né, está selecionando todas as colunas, todas as informações das colunas, o resultado dessa consulta está trazendo o e-mail do usuário que cadastrou, né? Trazendo todas essas informações, inclusive o e-mail. Então basta aqui, no momento que eu estou exibindo os botões, né, eu verifique se aquele determinado registro corresponde, né, foi cadastrado pelo e-mail de usuário, né, que está coincidindo com o e-mail do usuário que está logado naquele momento, certo? Então, por exemplo, eu vou estar percorrendo todos esses registros aqui, né? Então, eu vou ficar, ó, esse primeiro registro coincide, né? O e-mail do usuário que cadastrou esse registro coincide com o e-mail que está com o e-mail do usuário logado. Se for verdadeiro, então eu exibo o botão. Se não, não exibo o botão. Simples assim, tá? Então, vamos lá. Então, eu venho aqui, né, nesse TD, basicamente. Eu não coloco o meu if aqui fora do TD, eu coloco aqui dentro, né? Dentro do TD, porque o TD é uma coluna a mais, né? Então, coloco aqui PHP, né? Se o e-mail do usuário daquele registro que eu estou percorrendo aqui no foreach, né? Porque o foreach ele vai pegar essa variável, esse array anúncios e vai, a cada iteração ele vai atribuir, né, uma posição desse array na variável A. E a variável A vai ficar acessível como se ela contivesse uma determinada linha daquele resultado do banco de dados. Então, se o e-mail do usuário que cadastrou aquele registro for igual justamente ao do e-mail do usuário logado, então significa que eu posso exibir esses dois botões, né? Senão, eu não exibo. Simples assim, né? Então vamos salvar, vamos rodar isso aqui. Opa, não é aqui não. É aqui. Ixi, deu problema. File, linha 148. Vamos ver. Ixi, deu ruim, pessoal. Valendo 0,05 pontos. Para que identificar esse erro? Me ajuda. 5 segundos. Exatamente, o erro está aqui, né? Ó. Por que o erro está aqui? Porque eu esqueci de colocar a tag do PHP, né? Você viu que por conta disso, pronto, já dá problema aqui na nossa tela, né? Então, assim, tudo que está compreendido aqui por esse par de chaves corresponde ao bloco de instruções dessa estrutura condicional. Mas lembrando, né, eu preciso sempre separar o que faz parte do PHP e o que não faz parte do PHP. PHP, HTML, HTML. Tá? Existe uma forma, né? Se eu quiser colocar tudo isso aqui como PHP, basta que eu coloque um echo, né? Coloque assim um echo, né? E aí coloque assim, ó. Posso fazer assim, né? E assim. E eu coloco tudo como um echo. Echo. E aí o echo, né, é uma string, né? Então, beleza. Né? Acho que a princípio funcionaria. Ó, né? Igual. Aqui fica faltando espaçamento, né? Mas assim, eu particularmente, né? Eu não gosto de usar dessa forma, tá? Então por isso que eu vou voltar ao formato que eu tinha deixado antes, que é assim. Tá? Deixa separadinho, tudo bonitinho, que acho que fica melhor e mais organizado. É importante manter sempre os padrões, né? Então, vamos lá. Ó. Tá. Meus anúncios, todos os anúncios. Ó. Como eu estou como Wesley, então o botão aqui de alterar e excluir não aparece para mim. Desses dois, né? Porque não foi eu que cadastrei. E se eu sair de lugar como a Maria, acontece o inverso, né? Os dois primeiros que são do Wesley não aparecem para ela editar. E os dois últimos, os botões estão habilitados. Obviamente que se eu clicar aqui não vai acontecer nada, porque essas funcionalidades ainda não foram implementadas e nós vamos implementá-las nos vídeos a seguir, beleza?